desprezar a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Eles começam a tratar as bênçãos de Deus como algo comum, sem valor algum, desprezo. Então aqui eu quero colocar 3 lições que vão nos ligar a tudo que foi ensinado e a tudo que será hoje ministrado também. Que já foi ensinado e tudo que será ministrado hoje. A primeira lição aqui, que nós vimos, sobre esse populacho, esse povo estranho, esses estrangeiros que estavam no meio deles, aqui diz que havia no meio deles uma mistura de gente, versículo 4 do capítulo 11. Então nós tratamos aqui sobre os falsos irmãos, o perigo de nos mesclarmos a falsos irmãos. E aqui eu quero colocar 3 textos. O primeiro, no Salmo de número 26. O Salmo de número 26, versículo 4, está assim: não me tenho assentado com homens falsos. Essa palavra falsos aqui no hebraico, ela traz a ideia de pessoas vazias, pessoas inúteis, pessoas cheias de vaidades. É isso que significa a palavra falsos aqui. Isso nos mostra, irmãos, o perigo de nós estarmos envolvidos em nossa caminhada cristã com pessoas inúteis, vazias, cheias de vaidade, pessoas que muitas vezes nós nos mesclamos. Você começa a criar uma certa afinidade. Cuidado com esse tipo de relacionamento. Isso atrasa a sua vida cristã. Se você não é luz sobre a vida dessas pessoas, com certeza elas serão influência na sua vida. Seja família, familiares, amigos, seja quem for, não perca seu tempo com pessoas inúteis, vazias e vaidosas. Não perca seu tempo. Seja na escola, na faculdade, não perca seu tempo. Seja no meio dos seus familiares, não perca seu tempo, porque essas pessoas, elas vão, de alguma maneira, ser instrumentos do inimigo, para roubar os tesouros de Deus que há no seu coração, para te desviar do caminho. Foi isso que aconteceu aqui. Esse povo estranho, esse populacho, começou a perverter o coração deles. Muitas vezes, irmãos, a gente não entende porque Deus tira certas pessoas do nosso círculo. Porque algumas pessoas têm que se afastar. Você tem que entender, se você tem uma vida piedosa, você é sério com o Senhor, o Espírito Santo tem zelo pela nossa vida. Então não fica forçando o seu relacionamento com pessoas que não têm nada para te acrescentar de vida cristã. O outro ponto, e aqui, irmãos, eu citei alguns textos, mas antes de avançar para outro ponto, deixa eu colocar mais outros 2 textos. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 6, Paulo está dando um testemunho das perseguições, das lutas que ele sofrera. E ele diz assim, em jornadas, nas suas viagens, ele está falando das lutas, das tribulações. Ele diz muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar. Aí ele vai dizer assim, em perigos entre os falsos irmãos. Existem os falsos irmãos? Sim. Existem os falsos irmãos. Existem aqueles que eles não vão herdar a herança com você. Existem aqueles falsos irmãos que são esses populachos, que surgem na nossa caminhada. É disso que o Espírito Santo está nos falando. E por último, lembrar vocês de um texto que foi citado na Epístola aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 4. Gálatas 2, 4, Paulo diz assim, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram a fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Esse texto eu cito mais uma vez porque ele encaixa, é como que uma moldura nesse capítulo 11, versículos 1 a 9, aqui do livro de Números. É como uma moldura para essa porção que nós acabamos de ler. Os falsos irmãos que secretamente
sorrateiramente, sutilmente, vão penetrando no nosso meio, para poder espreitar a nossa liberdade. A liberdade que nós temos em Cristo. E mais ainda, Paulo diz que essas pessoas, elas passam a agir de uma maneira maligna para nos reduzir de volta à escravidão.